Meu nome é Renata, eu tenho 46 anos e em 2020 eu fui diagnosticada com câncer de mama. Em 2020 eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. O mundo vivia o Covid e eu vivia meu dilema pessoal. Eu fiz meus exames e recebi esse diagnóstico em junho, mais ou menos. Para quem conhece, aqui nos Estados Unidos a gente tem uma brincadeira que diz que o paciente mais difícil de cuidar é a enfermeira porque ela não se cuida. Eu sou enfermeira e nos meus 42 anos mais ou menos, nunca tinha feito mamografia, mas no ano novo daquele ano eu recebi o que eu considero os sinais de Deus de que eu precisava fazer meus exames. Fiz a mamografia 3D, fiz o ultrassom e me disseram que estava tudo bem, que como era meu primeiro exame, eu voltasse em 6 meses só para eles terem uma base, mas que estava tudo bem. Eu saí de lá aliviada, claro, mas o que a gente chama com aquela pulguinha atrás da orelha, que para mim era Jesus, me deixando essa pulguinha de que eu precisava ir atrás do que estava acontecendo. E assim eu fui. Marquei meu ginecologista, fui encontrá-lo, fazer minha visita e lá a gente conversou, mostrei ele meus exames. Ele me disse a mesma coisa: Renata, seus exames estão mostrando nada demais. Mas eu disse a ele, eu resolvi procurar, já que estava alguma coisa na minha cabeça, e eu encontrei um carocinho, que eu achava que era um carocinho, que eu também nem sei. Eles dizem tanto para a gente fazer o autoexame, e a gente não sabe nem o que está procurando, né? E aí mostrei para ele. E quando eu mostrei, ele disse: não, vamos esperar os 6 meses, mas eu conheço meu ginecologista há mais de 15 anos. E ele disse assim: Renata, você está nervosa? Eu disse: eu tô nervosa, porque na minha cabeça eu já sabia meu diagnóstico, no meu coração, por mais que eu não queria acreditar, mas eu já sabia. E ele disse: então eu vou te mandar para um especialista. Chegando no especialista, ele me examinou, viu novamente meus exames e disse que ia pedir uma ressonância para poder ter certeza, já que eu estava preocupada. E aí, mais uma vez, Deus estava lá comigo. Eu estava saindo já e ele disse assim: Renata, tem um procedimento que eu já não faço mais tanto, que aqui nos Estados Unidos se chama Fine Needle Aspiration, porque é tipo uma biópsia, mas pega um pedaço muito pequeno. Então ele disse, muitas vezes dá um falso negativo. Ele disse: mas já que você está aqui, vamos fazer. Eu disse: tá bom, vamos fazer. Novamente, o mundo vivia o Covid e tudo estava muito demorado, né? Até para eu ir do meu ginecologista para ele, passou um tempo, então ele ficou com medo que até conseguirem marcar a ressonância demorasse. E a gente fez. E na outra semana ele me ligou e me deu o diagnóstico. Receber esse diagnóstico acho que é uma das notícias mais difíceis da nossa vida. No momento que eu recebi, eu não chorei, eu tive assim quase certeza do que eu já sabia, mas no meu coração vinha a confirmação de que ia ficar tudo bem, porque esse era o resultado que eu já tinha recebido também. Então eu não estava em casa, eu estava sozinha, eu fui para casa, o Léo tinha saído, esperei ele chegar e acho que foi nesse momento de acolhimento, né, que a gente deixa tudo cair, as nossas seguranças, as nossas forças, e foi quando eu chorei. Eu acho que mesmo tendo certezas, mesmo tendo fé, claro que a gente também vive com medo. Então, esse momento talvez tenha sido mais difícil, que foi contar para o Léo e contar para minha família. Minha família mora praticamente toda no Brasil, eu tenho aqui cunhada, sobrinha, mas ligar para eles e dar essa notícia, ligar para os meus pais e dar essa notícia foi bem difícil para mim. Mas também foi o começo da minha sequência de milagres, vamos dizer assim. Depois que contei para minha família, a gente não consegue esquecer que o mundo vivia o Covid. Então, eles não podiam vir, o Trump tinha fechado as barreiras para turistas de uma forma geral. E a primeira coisa que minha mãe disse é: eu vou estar aí com você. Ela disse: eu vou pelo México, eu faço o que for, mas eu vou estar aí com você. E é claro que eu sabia que ela não vinha pelo México, né? Mas aí foi quando também eu percebi anjos na minha vida. Sabe, é difícil dizer nomes porque foram muitos,
assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, eu tinha familiares, amigos dentro da minha casa, me dando apoio, brincando, fazendo comida, tudo, sabe? Tudo assim que eu pude receber de apoio emocional, de apoio físico, mesmo num momento onde as pessoas precisavam se proteger, as pessoas precisavam ficar em casa. Eu precisava me proteger, porque agora eu era uma pessoa com um sistema imunológico deficiente. E fui continuando meu tratamento com todo esse apoio, com toda essa base, com todo esse chão que estava lá para eu pisar e não cair no buraco. E um desses também anjos, que foi um amigo meu, me apresentou quem foi meu oncologista. E assim, eu disse a ele uma vez, eu não sei se ele trata todo mundo assim, mas eu me senti a paciente mais especial dentro daquela clínica. Ele, não vou dizer que ele era um pai, porque ele é novo, mas ele me teve como um membro da família. Me recebeu, fez cartas dizendo tudo que eu queria que ele dissesse para mandar para o Brasil, para ver se minha família conseguia vir. As meninas me tratavam, eu dizia, gente, eu venho aqui me tratar, parece que eu estou vindo para um desfile, porque me botavam, sempre dizer que eu estava linda, que ia dar tudo certo, sabe? Sempre me deram muitos abraços, muito... Não era um lugar triste, eu sempre liguei um tratamento a um lugar onde as pessoas iam estar sempre todo mundo triste, todo mundo chorando, todo mundo com medo do resultado ou da falta de um resultado que a gente espera, mas não era um lugar triste. E assim eu comecei o meu tratamento contra o câncer. Outra parte muito importante para mim e bem difícil foi a comunicação com meus filhos. Na época, com 9 e 11 ou 10 e 12 anos, eu não queria passar esse peso do nome câncer para eles. Então a gente resolveu não falar essa palavra para os meus filhos. Eles sabiam tudo que estava passando, eu falei para eles que eu ia fazer cirurgia, que eu ia fazer tratamentos, que meu cabelo ia cair, mas eles ainda eram pequenininhos de acreditar e não pesquisar por que doença causava isso. E outros anjos também na minha vida foram os pais dos amigos dos meus filhos. Muitos eu contei. Eu tenho amigos, pais de amigos dos meninos que são assim, pessoas muito importantes na minha vida. E eles prepararam os filhos dele para receber meu filho. E isso foi muito bonito para mim. Eles prepararam para apenas dar apoio, não fazer perguntas, não incentivar os meninos a ir atrás de pesquisar o que era e só dizer que ia ficar tudo bem. E foi isso que aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que meu filho passou mensagem para um dos amigos dizendo que eu ia ficar careca. E eles levaram isso meio na brincadeira. Então, tudo isso ia deixando um clima exatamente como eu queria, mais leve, sabe? Eu não queria que minha casa fosse um ambiente pesado, fosse um ambiente triste. Então, era a única exigência que eu sempre fiz. É quem vai entrar aqui, a gente não fala o nome dessa doença por causa dos meninos e porque eu não quero um olhar de pena, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se reeducar, porque é muito ruim. E foi o único motivo de eu não ter falado antes para outras pessoas, porque eu não queria esse olhar de pena, esse nossa, tão nova, porque eu sabia da minha cura, eu sabia do meu milagre, então eu precisava pessoas otimistas, pessoas felizes, pessoas bem do meu lado. E aí ainda teve gente que disse, mas por que você não conta para os meninos, não precisa proteger, mas eu estava me protegendo também. Porque eu não precisava desse clima pesado. Então, ao não contar para eles e deixar a casa leve, eu também me protegi para poder ficar bem, que é o que a gente precisa, não só fisicamente, mas mentalmente. E aí, no meu processo de cura, chega meu outro milagre, que foi a autorização para minha família vir. Uma coisa que, isso aí eu não achava que Deus ia fazer não, mas Ele fez. Anjos também lá no Brasil apareceram na vida da minha família e um que conhecia outro, que eles resolveram pedir uma autorização especial para vir para os Estados Unidos. Eu mandei todos os meus exames com o meu diagnóstico, mandei cartas dos meus médicos, o médico que fez minha biópsia, que mal me conhecia, me deu uma carta. O meu oncologista botou lá, que quando minha mãe leu, ela, minha filha, você tá ruim. Eu disse, não mãe, tá tudo bem. Mas eles me ajudaram assim como eles puderam. E não só minha mãe, como meu pai, meus irmãos e até um cunhado receberam autorização e vieram para os Estados Unidos.
o sentimento de gratidão é uma coisa assim que não dá para explicar, sabe? A gente não consegue explicar o que é a gratidão de quando você precisa. Quem me conhece bem sabe que eu sou uma pessoa muito independente, eu não sou de pedir ajuda, mas uma gratidão no momento desse foi uma coisa assim, por tudo, sabe? Diante de tudo que eu estava passando, conseguir ter essa explosão de gratidão era uma coisa que me fazia muito bem. E ver assim, minha mãe largou um ano da vida dela, ela passou um ano aqui comigo, que foi uma coisa assim também, tanto ela virou meu ponto de comunicação, as pessoas já não ficavam me perguntando como eu estava, porque ela dizia e todo mundo acreditava, porque quando eu dizia que eu estava bem, achavam que eu estava escondendo. E como ela ajudou em tudo, né? Não só na parte física, como na parte psicológica, como era um ponto de apoio para os meus filhos quando eu estava cansada. Depois meu pai passou 6 meses aqui, a gente brinca que ele quase não quis ir embora, eu já estava bem, mas o Covid existia, então ele não queria ir embora. E minhas irmãs vieram, meu irmão veio de surpresa, minha cunhada estava grávida para ter neném e quando eu menos espero um doido buzina na minha porta e era meu irmão. A gente raspou a cabeça junto pela segunda vez, porque quando meu cabelo começou a cair, ficam os buracos, mesmo sendo pequenininhos, e ele estava aqui e os meninos rasparam o nosso cabelo. Então, assim, tudo virou uma coisa mais leve possível, claro que com a seriedade do que tinha que ser, com a seriedade de me cuidar, de levar as coisas adiante, mas com uma leveza de muito amor envolvido, de muita gratidão a Deus. Meu irmão brinca dizendo que ele se sentiu super importante entrando, porque ele tinha uma carta dizendo que acho que ele estava aqui por razões específicas necessárias para os Estados Unidos. Então, assim, foi tudo muito, muito, muito especial, sabe? Cada pessoa que ficava sabendo, cada pessoa que ia aparecendo naquele momento ia acrescentando alguma coisa para o meu bem-estar. Pessoas de longe, eu tive pastoras, pastores orando por mim, pessoas novamente que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, mas que estavam ali para me ajudar. Depois de todo esse tempo foram cirurgias, radioterapia, mais quimioterapia. Eu fiz 2 sessões, eu fiz uma sessão, 6 sessões de quimioterapia, depois fiz a rádio, depois fiz mais cirurgia, depois eu fiz 12 sessões de uma quimioterapia diferente. Mas como eu falei, tudo isso eu sempre me sentia preparada, me sentia abençoada, me sentia como se o mundo estivesse ali comigo, sabe? Como o chão, como eu falei, estivesse ali comigo. Minha família também fez para as minhas 6 sessões de quimioterapia, que são as mais fortes, que também, com a glória de Deus, não tive tantos efeitos colaterais como foi dito, esperado, mas meu médico, ele faz essa brincadeira comigo, ele não me fala. Ele só responde o que eu pergunto, ele não fala o que vai acontecer, que ele diz que é só para eu ir. E foi o que eu fiz, ele disse para eu ir, eu vou. Onde ele manda eu ir, eu vou. Se ele disser vai ali fazer a rádio, eu vou. E depois eu descubro o que é que acontece quando a gente faz uma rádio. Mas foi uma coisa boa também para mim, porque eu não fico com aquela sensação de que, será que eu vou ter, será que vai acontecer? E não tive poucos efeitos colaterais, Deus me abençoou nesse momento. E virou também uma expectativa, porque minha família resolveu fazer um vídeo, parecia um filme da Disney, começava com aquele castelo da Disney e a cada sessão de quimioterapia eu recebia um vídeo que eu só recebia na hora que eu ia começar o tratamento. Foram 6 sessões, 6 vídeos e cada vídeo era eles, ou dançando, ou com cartazes, ou com falas. Dançaram a Hakuna Matata, que nunca mais eu vou ouvir aquela música do mesmo jeito. Então, todos esses pequenos detalhes, eu gosto de dizer que são pequenos milagres, que Deus abençoou a vida dessas pessoas para que elas me abençoassem. Como eu falei, eu tive amigos que me deram o que eles nem tinham. Eu tive familiares que largaram mão da vida deles, coisa que eu não sei nem como dizer, sabe? Não tenho palavras para agradecer, não tenho palavras para todo o apoio, sabe? Tudo virou eu, o bem-estar do meu marido era o meus filhos, sabe? Tudo foi muito assim especial e com Deus.
ele estava segurando na minha mão, como eu falei, desde o diagnóstico, ou melhor, desde antes do diagnóstico, né? E depois, estou aqui, né? Estou bem hoje, os anos passaram e até a forma, hoje meus filhos sabem, por isso que eu me senti preparada até para falar, porque eu não queria falar sem eles saberem. E até a forma que eles ficaram sabendo foi simples, sabe? Minha filha tem uma amiga que a mãe teve câncer, não foi de mama, mas que também está bem. E eu acho que elas começaram a conversar e um dia ela chegou para mim e disse assim: "Ó mãe, o que você teve foi câncer?" E assim, bem, a gente estava no carro, eu estava dirigindo e eu virei para ela e disse: "Foi." Aí ela fez ok. E sabe, vida que segue. Eu estava ali, eu estava bem, mostrando para ela que passou, então já não tinha mais aquele peso. E logo depois disso eu contei a meu filho, porque eu queria que eles soubessem, eu queria poder falar essa palavra, falar da minha cura, sem estar preocupada de que eles iam ouvir. E sem aquela carga, né? Como eu falei, não tinha mais o peso que tinha antes, porque eles estavam me vendo bem. E foi assim que eles ficaram sabendo, e foi assim que eu achei que estava na hora de vir dividir o milagre de Deus na minha vida. Porque quando a gente fala de milagre, e até hoje em dia com a cura do câncer, muita gente diz assim: "Ah, mas já existe cura para muito." Tipo, principalmente o câncer de mama. Mas sabe, para mim até a cura, Deus faz um milagre de colocar o conhecimento nesses médicos. Ele faz um milagre de fazer um médico, meu cirurgião, ele participa de estudos para criar novos medicamentos. Eu até fiz parte de um dos estudos dele. Então, assim, Deus capacita essas pessoas para estarem ali, tirando o tempo deles para investigar uma cura, para investigar uma doença e para trazer isso para a gente. Mas, além dessa cura, além desse milagre de capacitação, eu tive todos esses milagres na minha jornada. Eu tive o milagre de saber que eu estava doente quando eu precisei saber. Eu tive o milagre dos amigos, da minha família, deles terem vindo, do meu apoio, sabe, de tudo, do chão que Deus colocou para eu pisar. E até, eu digo, o Covid me protegeu um pouco também, porque como estava todo mundo em casa, não era só eu pude ficar em casa, eu pude ser protegida desta forma, eu não precisei me expor quando eu não queria, eu não precisei evitar olhares, porque estava todo mundo em casa. Então, tudo funcionou assim, de uma forma perfeita para hoje eu estar aqui, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, pela minha cura, pelos meus milagres, por todos os milagres que Ele já fez na minha vida, e para agradecer a todas essas pessoas que são milagres na vida dos outros. Muito obrigada.